Sim. Obrigada, Valentina, e obrigada, Jason, pelo convite. Boa tarde, ministro, bom estar aqui com vocês. Ciro, eu queria perguntar sobre a sua proposta de como chegar competitivo em outubro, considerando aí alianças daqui até lá. A gente tem visto nas últimas semanas uma movimentação bastante grande por parte de partidos que pretendem criar achar aí uma candidatura viável que seja competitiva, que não seja a do presidente Bolsonaro e nem a do ex-presidente Lula. O nome do senhor aparece aí logo atrás dos dois nas pesquisas. Queria entender como que estão as conversas do senhor com os partidos que se dizem de terceira via, que tentam formar essa união aí de um nome comum para ganhar força nessa eleição, e especificamente como que o senhor vê a possibilidade de fazer uma aliança, por exemplo, com a União Brasil, com o PSD, como que são essas conversas? Obrigada. Bom, obrigado, Beatriz. Uma candidatura como a minha tem que entender que não é nem será jamais produto de um conchavo. Não é? A candidatura do Lula é um grande conchavo. Se juntar com o Alckmin 20 anos depois, é uma coisa absurdamente inexplicável que sabe, e a razão é menor, é uma razão mesquinha, para tentar eleger o Haddad em São Paulo, tirando os competidores do caminho, junto o Haddad, junto o Alckmin e o Boulos no mesmo palanque. Isso aí é casamento de jacaré com peixe-boi, isso aí não pode dar em nada senão em crise. Mas veja, a minha candidatura propõe um novo modelo econômico. Todos os outros têm compromisso com o mesmo modelo econômico. E assim, não tem exagero nenhum, retórica de candidato, não. Qual era o modelo econômico, caricatamente, que o Fernando Henrique impôs ao Brasil? Câmbio flutuante, superávit, meta de inflação. Qual é o modelo econômico que o Lula praticou no Brasil? Câmbio flutuante, superávit, meta de inflação. Qual é o modelo econômico do Bolsonaro? Câmbio flutuante, superávit, meta de inflação. Qual é o modelo da Dilma? Câmbio flutuante, modelo... Percebe? É o mesmo modelo, uns com um pouco mais de nuance, o Lula tem essa caridade aí e tal, mas eu sou uma pessoa estudiosa e eu levantei quanta transferência de dinheiro público o período que o Lula mandou no Brasil fez para os pobres e para os ricos. É uma coisa chocante. Fonte, Tesouro Nacional, 4 trilhões e 88 bilhões de reais. O período que o Lula deu as cartas no poder brasileiro foram transferidos para os bancos, via juro. E 332 bilhões, aquele era com T de tapioca, esse aqui com B de bola, foram transferidos para os pobres no Bolsa Família. Isso é uma coisa concreta. Então eu sou o único que representa a negação disso. Né? Os outros todos têm compromisso com isso. E se desdobra na questão prática. Qual é a política de preço da Petrobras deles? É essa que está aí, a minha é outra. Podemos discutir isso se houvesse ocasião. Quer dizer, qual é a lógica de privatizar ou não privatizar a Petrobras? Tá bom, o Lula fala que é contra, mas fez a maior privatização de capital não votante da história da Petrobras. Vou dizer de novo, o Lula fez a maior privatização de capital não votante da Petrobras da história. E quando você faz uma proporção tão gigantesca de transferência de ações, ainda que não votantes, para um acionista privado, é compreensível que ele se sente no Conselho de Administração exigindo uma política de preço que lhe dê retorno ótimo no curto prazo. Não tem nenhum compromisso com o drama da senhora que perdeu um filho porque foi cozinhar com álcool e o álcool espalhou no corpo da criança e a criança foi queimada e morreu, que é uma história de ontem que está se generalizando no Brasil. Eu fico muito indignado. Então, como eu sou este cara que sou contra isso, e o modelo de governança política, eu não vou governar com essa gente, fim de papo. Eu estou propondo outro caminho para sair da crise, não é, de fisiologia e corrupção, que virou uma crise eterna no Brasil. Por isto, o meu caminho também é diferente. Qual é o meu caminho? Primeiro, fala com o povo. Resiliência, humildade, trabalhar sistematicamente, vir para Washington, quando a jornalista faz uma pergunta, em vez de você se livrar com a frase feita, vai lá no fundo do detalhe, enche o saco do telespectador, para tentar que as pessoas transformem a eleição num plebiscito, não sobre figuras, personalidades, mas sobre ideias, projetos, concretudes para que respondam à vida do povo brasileiro. Pois bem, isto feito, eu estou tendo sucesso. No ano passado, nessa época que eu passei por aqui, quer dizer, foi virtual, na verdade, por causa da pandemia, o debate lá em Harvard, estava o Luciano Huck, era o candidato das elites e tal. Hoje ninguém mais nem menciona, eu estou aqui. Então, depois teve o Mandetta, depois teve o Sérgio Moro, essas coisas vão inventando, porque eles querem inventar qualquer coisa que, preservando o modelo, faça de conta que as coisas mudaram no Brasil.
não é? E o Lula está cansado, está envelhecido, falando bobagem pelos cotovelos, e assim, conchavista, salto alto. Isso daí é uma tragédia e eu todo dia me motivo mais. Se eu conseguir, como estou conseguindo, chegar ali por maio, junho, demonstradamente o cara mais viável contra o que representa o Lula e o Bolsonaro em polarização, ódios e desagregação do país, eu tenho chances grandes de capturar alguns pedaços, não é, da organização partidária brasileira. Eu não gostaria de antecipar palpite porque eu disse sim. Então é eu que tenho que cuidar nessa etapa. Mas eu tenho conversado sim com a direção do União Brasil. Quero lembrar que a parte PFL do União Brasil já fizemos aliança na eleição passada. Nós apoiamos o PFL em Goiás, com o governador Ronaldo Caiado, apoiamos o PFL do Mato Grosso, com o governador Mauro Mendes, apoiamos recentemente na Prefeitura de Salvador o PFL, ganhamos no primeiro turno contra o PT. Portanto, é uma conversa que já vem de longa data, não é? Me apoiam no Ceará esses anos todos, esses 25 anos de militância que eu tenho e tal. E o PSD é de um velho e querido amigo meu, a sua direção, Kassab. Eu já fui adiante, apoiei o prefeito Calil de Belo Horizonte. Eu tenho uma amizade antiga e uma afinidade imensa com Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, que também é do PSD, e tenho conversado. Vamos ver, eu preciso demonstrar para eles que eu sou viável. Né? Isso é uma conversa minha com você, né? O povo brasileiro. I'm sorry for the American who are, but if you cannot vote, you can ask for vote for me. Ministro, a gente já passou do nosso tempo, mas eu tenho uma última pergunta para a gente finalizar. Serei breve. Por favor, obrigada. Os níveis de abstenção no Brasil, onde o voto é obrigatório, e os votos nulos e brancos têm batido os recordes nas últimas eleições, demonstrando uma insatisfação e talvez até uma descrença na política brasileira. Qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar aos jovens que estão nos assistindo hoje, a próxima geração de líderes políticos no Brasil? E do mundo, né? Essa pergunta remata a primeira. A democracia está fracassando porque não pode ser uma conversa fiada em que os políticos se sintam autorizados ao conchavo mais contraditório, às deformações morais, à indecência e à mentira feita como ferramenta central, acreditando, supondo que nós todos somos imbecis. Os jovens não são, nem nenhum de nós é. Né? Nós temos a necessidade da política e essa é a mensagem. A política está podre, mal cheirosa, horrível, estamos de acordo, estou junto nessa. Eu também, olha, cada dia que passa, eu que tenho essa vocação, que sou obrigado a conviver com essa gente toda e tal, muitas vezes eu me pergunto, o que eu estou fazendo aqui? Porém, eu me lembro imediatamente para dizer para você o que eu faço como exemplo. O preço do feijão, a qualidade da saúde, a qualidade da educação, a qualidade da segurança pública, sabe, o preço do ônibus, tudo depende da política. Ao invés de você, achando ruim a política, negá-la, ocupa. Faça como eu, vá para a luta, entre na militância, não é? Não escute conversa mole de político, vá para o Google, pesquise, exija respostas objetivas, não aceite ser insultado na sua inteligência com papo furado. O Lula outro dia disse que Deus é do PT, Deus é petista. Tenha santa paciência. Sabe o que o Lula disse outro dia? Você não vai acreditar, Valentina. O Lula disse outro dia o seguinte, olha, a ordem internacional parece estar agonizante, à custa de milhares de mortos, de quase 5 milhões de refugiados na crise da Rússia com a Ucrânia. E o Lula disse assim, eu não entendo essa guerra, não compreendo essa guerra, eu não sei o que é que explica essa guerra. Se fosse no Brasil, esses problemas nós teríamos resolvido isso com a cerveja. Isso. O 8º estado do mundo, o presidente, 14 anos desse país, ou 2 vezes mais nomeou os outros tal, acha que a crise da Ucrânia se resolve por falta de cerveja. Tenha santa paciência, meu jovem. Vamos mudar isso.